Boa noite a todos. Declaro aberta a audiência pública para debate a respeito do projeto de lei ordinária número 101 de 2021, que altera a redação do artigo 2º da Lei Municipal número 2.752 de 94 e projeto de lei ordinária número 102 de 2021, o qual institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Cachoeira do Sul, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar e dá outras providências. Eu gostaria de cumprimentar os colegas vereadores componentes da Comissão de Justiça e Redação, vereador Ronaldo Trojan, vereadora Carolina Larrondo, vereador Magaiver Dias e vereadora Adriana Paladino. Gostaria de cumprimentar todos os demais colegas vereadores aqui presentes, autoridades, nosso procurador jurídico e secretário de governo, Hélio Garcia, nosso secretário da administração, Léo Zan, representantes dos sindicatos e servidores presentes, procurador jurídico do CIPROM e a nossa vice-prefeita, Ângela Chu. A audiência pública terá uma duração de 2 horas e 30 minutos. Num primeiro momento, será concedida a palavra aos representantes dos sindicatos aqui presentes por 5 minutos para fazerem a sua manifestação. Após a manifestação do representante dos sindicatos, será concedido tempo de mais 5 minutos aos representantes do Poder Executivo para fazerem as suas considerações. E aqui solicito a atenção de vossas senhorias. Após o enfrentamento do tema pelos representantes dos sindicatos e pelo Poder Executivo, será concedido a cada um dos interessados que se inscreveram o tempo de 1 minuto para formalização de perguntas e o tempo de 5 minutos para aquele que for o responsável pela resposta. Certo? Nós precisamos otimizar o tempo e ser objetivo nas perguntas para que nós possamos conseguir fazer o maior debate mais amplo possível. Eu preciso adiantar a vossas senhorias que não será audiência pública formada por réplica ou tréplica e, por isso, nós precisamos utilizar o máximo de tempo possível para conseguir debater o projeto. Certo? Eu vou passar a palavra, então, num primeiro momento, para a presidente do CIPROM, dona Josiê, e, se assim o quiser, na pessoa do procurador jurídico, doutor Fábio Proença, para as considerações a respeito do projeto. Devido ao curto tempo, eu cumprimento todos os presentes e agradeço ao Legislativo de ter nos ouvido e atendido o nosso pedido e realizado a audiência pública, por ter promovido o diálogo que muito pedimos, mas que não foi acolhido pelo Executivo. Lamento o prefeito não estar aqui hoje, ele que dialoga com vários segmentos, não vir hoje dialogar com os servidores, apesar de ter sido solicitado por muitas vezes. Vereadores, obrigada por essa oportunidade. Ouçam com atenção e carinho os servidores que contam com o apoio de vocês. Eu passo a palavra ao nosso assessor jurídico, Dr. Fábio Proença. Boa noite a todos. Muito curto, tempo de 5 minutos. Eu quero dizer que o projeto de reforma do FAPES ele é ilegal, porque ele não cumpre o artigo 3º da portaria 464, desafio aqui o procurador jurídico do município e o secretário de governo a dizerem que cumprem, porque não apresentam cálculo atuarial atualizado. O cálculo atuarial do município de Cachoeira é de 2019. A lei manda que tenha cálculo atuarial atualizado e, segundo a própria presidente do FAPES, nós estamos caminhando para o 3º cálculo atuarial sem a consideração da Câmara de Vereadores. Nós não temos um censo atualizado do município, não temos, ele precisa estar dentro do cálculo atuarial. O município em que pese dizer que recebeu 8 milhões, depositou do Comprev, nós queremos saber quanto falta de Comprev ainda para arrecadar. É isso que nós estamos querendo saber aqui. Não é outra informação, nós queremos saber quanto falta de Comprev. Outra coisa, por que não fazem o concurso público? Vão botar a mão dentro do bolso do servidor primeiro e depois vão estancar a sangria do FAPES?
Nos foi prometido, e está aqui a secretária de Educação, o concurso para outubro. Nós queremos concurso de cargos vacantes. Esse é permitido por lei. Por que não fizeram? Por todas essas razões, nós entendemos que o projeto de lei é inconstitucional. Ilegal, e mais, a reforma que trata da Previdência Complementar, senhores, atentem para ele, porque o município só se compromete com uma alíquota de 8,5% do que exceder ao teto. A cota patronal do município do que exceder ao teto, para aqueles que fizerem a Previdência Complementar, eu estou falando aqui de novos servidores, o município só participa de 8,5%, ou seja, de novo é galinha, não é porco. Não se compromete, só se envolve no assunto. Infelizmente, nós temos que vir aqui para reclamar isso. E se assim não for, diremos ao senhor, o sindicato não economizará esforços de querer saber o que pensa o Poder Judiciário sobre isso. O sindicato aposta nos vereadores porque entende que provou de forma exaustiva que o projeto é ilegal, porque não apresenta cálculo atuarial atualizado. E o mais grave, o cálculo atuarial que o município tem, referido ontem numa entrevista pelo próprio procurador do município, considera uma alíquota de 14, e a alíquota que nós temos hoje é de 11. Portanto, nós temos mais um problema ainda aí. É um cálculo atuarial totalmente divorciado da realidade. Não sei até se não tem improbidade aí, mas isso o Ministério Público depois vai ter que dizer também. Muito obrigado, era isso da parte do CIPROM. Eu passo a palavra ao representante do Sincasul, senhor Paulo Devanir, para suas considerações. Boa noite, mesa diretiva, vereadoras, vereadores. A minha fala vai iniciar da seguinte forma, que nós temos um corpo jurídico de 26 advogados, do grupo Zimmermann e Guilherme Portanova, ambos de renome nacional, não são nenhum bobinho, não são bobinhos, eles entendem dessa arte, eles são previdenciário e trabalhistas. Nós recebemos um adendo deles que a legalidade dos servidores, para nós, ativos, tem, é legal. E para os aposentados, foi previsto de 16. Com o pedido nosso de 16 para 14, porque todos sabem que mexer no bolso de um aposentado, como eu visito seguidos aposentados, que são do nosso grupo, não dos professores, eles recebem um salário em torno de 2.500, no máximo. E nesses valores, muitos queixam-se que eles devem 1.200, 1.250 em medicamentos. Então, nós fizemos um pedido ao prefeito, foi enviado aos diretores, o doutor Hélio, que estudasse com carinho se tem legalidade 7,5 ao ano, o ano de 2021, 2022 e 2023. Então, o sindicato, os ativos me procuraram e eles estão bem preocupados se irão ou não se aposentar. Seria isso. Muito obrigado. Considerando imprevisto ocorrido com o representante do Sincerleges e para evitar que se cerceie o direito de manifestação do respectivo sindicato, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Maurício, servidor, para suas considerações. O Charles teve um problema de doença na família dele, e então ele não pôde se fazer presente aqui. E ele tem uma opinião de sindicato, mas eu vou colocar aqui mais um pouco a minha opinião sobre isso. A gente sabe que o FAPES tem um problema de um débito histórico, a gente entende isso. E a gente entende que
O município tem que criar receitas mesmo, extras, para conseguir, de alguma forma, amenizar esse rombo que tem no FAPES. Aí eu sigo nessa esteira de que é imprescindível fazer concurso público, e eu gostaria de fazer um pedido assim, ó, que nessa lei se colocasse ainda pelo menos dois artigos, duas cláusulas, sei lá. Uma é sobre o orçamento da Câmara, que sobrar no final do ano, seja colocado no FAPES. E eu gostaria que constasse na lei isso. E a outra coisa que eu gostaria que constasse na lei é que não, que tipo assim, ó, fica vedado fazer novos parcelamentos do FAPES. Porque eu entendo que se tu não fizer novos parcelamentos do FAPES, se tu pagar o FAPES em dia, tem um cálculo atuarial que, com um período X de anos, o FAPES vai estar estabilizado, entendeu? Se isso fosse colocado no corpo da lei, não sei da legalidade disso, mas eu entendo que para qualquer manifestação, qualquer coisa que tu fizer diferente disso no futuro, vai criar um gatilho para nós, sindicatos, para as pessoas aqui, correr atrás e buscar isso e não deixar, eu vou tirar, vou vetar, vou revogar o artigo. Não, peraí, deixa o artigo. Fica na lei aí, ó, que não pode fazer novos parcelamentos até enquanto durar o déficit. Não pode fazer novos, enquanto tiver déficit, não pode fazer novos parcelamentos. Tem que pagar em dia o FAPES. Seria, na opinião de muitos lá da Câmara, seria uma forma da gente conseguir salvar o FAPES e ter uma expectativa real de aposentadoria. Muito obrigado, Maurício. Passo a palavra ao procurador jurídico do município, Dr. Hélio Garcia, para suas considerações. Bom, meu boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar e saudar a mesa na pessoa do presidente vereador Kader, a todos os vereadores aqui presentes, ao meu colega Leozinho, a saudação a todos que estão aqui na presença, em nome da nossa vice-prefeita Ângela Chu. Quero dizer que estamos exercendo o maior direito que temos, que é o do debate, o direito constitucional, o direito aqui democrático da gente poder solucionar as questões que estão em temas. O apreço pelo sindicato, eu já gostaria de dizer, em que pese ter o meu posicionamento, mas o meu apreço a todos os sindicatos aqui presentes. Eu vou pedir licença para sentar, que os meus apontamentos estão aqui e o tempo é curto, tá? Com relação ao que foi indagado ao cálculo atuarial, eu vou repassar depois ao procurador que me indagou. Dia 19/10, ou seja, antes de ontem, saiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo o seguinte, ministro Barroso, que disse o seguinte, que a única coisa que precisa ser apresentada no projeto de reforma é que ele está em déficit, e sequer há necessidade de apresentar o cálculo atuarial. Sequer há necessidade de apresentar o cálculo atuarial. Coisa que depois o secretário Leozinho vai explicar de forma minuciosa e nós vamos levar ao projeto de lei também. Então, decisão Supremo Tribunal Federal ontem. Vou passar para outro tema interessante que eu ainda não tinha conversado com vocês, porque as outras questões a gente já debateu em outras reuniões que estão gravadas e vocês podem analisar. Inclusive, até que não foi dito que não haveria concurso público, porque não poderia o ano que vem, que é ano eleitoral, eu não vou entrar nesse assunto. Na questão, de novo, da democracia e da nossa Constituição, que é o balizar de todo o país, aliás, deveria ser o balizar de todo o país. E eu gostaria de fazer uma manifestação em nome da imprensa, porque me foi trazido pela senhora Dalcira, que é da imprensa local, que minuciosamente foi atrás de uma situação junto ao Tribunal de Contas do Estado. Pediu que o Tribunal de Contas do Estado fizesse o esclarecimento para ela, que é leiga, e eu me lembrei do presidente do Sincaçu, quando disse que era para a gente traçar palavras da forma mais clara para o povo lá na Câmara de Vereadores. E o Tribunal de Contas do Estado fez a seguinte manifestação.
auditora do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Andréa Malman Couto, disse o seguinte com relação aos nossos projetos encaminhados à Câmara de Vereadores. Pelo que verifiquei no último DRA, que é do cálculo atuarial, enviado à Secretaria de Previdência, não houve indicação de alteração de alíquota. O prefeito disse que não iria alterar a alíquota enquanto não tivesse uma definição definitiva sobre o FAPES. Ponto. No entanto, vírgula, não é uma opção do município não realizar a alteração para 14, mas sim uma obrigação constitucional que já deveria ter sido adotada. Ponto. Finaliza ela, presidente. Sobre a contribuição dos aposentados e pensionistas, que o município... parece-me que o município esteja tentando ampliar a base de incidência da contribuição, passando para valor que exceda um salário mínimo. Ponto. Isto é legal, é constitucional, visto que o regime se encontra em situação de déficit. Ponto. Não faz mais nenhuma outra referência. Portanto, afrontar a Constituição, dizer que não há sanção e por isso nós não podemos aprovar o projeto, se fosse num outro país que tu dissesse que não fosse afrontar a Constituição porque não tem sanção, nós não estaríamos debatendo aqui. Estaríamos debatendo em outro lugar. Então, eu já tomei muito do tempo, quero passar ao secretário Léo para tratar das questões das alíquotas, do cálculo atuarial. Desculpe, eu achei que era o Poder Executivo que tinha 5 minutos, eu ainda tenho 50 segundos. Então, eu sei, eu vou manifestar de novo, eu sei, olhando para vocês, que é duro, que a situação não é o que gostaríamos, mas é uma questão legal, doutor, é uma questão constitucional. E sendo uma questão constitucional, eu, Hélio da Costa Garcia Júnior, procurador-geral do município de Cachoeira do Sul, não vou colocar o prefeito em situação de afronta à Constituição Federal. Ou a gente faz o que é legal, independente de sanção ou não, ou a gente trata Cachoeira como uma cidade como queremos, ou nunca chegaremos ao patamar em que deveríamos estar. Obrigado. Obrigado, procurador jurídico, doutor Hélio. Nesse momento, passo a palavra ao secretário da Administração, Léo Zan, para suas considerações. Boa tarde ou boa noite, presidente, vereadores, vice-prefeita, servidores ativos e inativos, colega Fábio, enfim. Começo dizendo, e de forma reiterada venho dizendo, que este projeto não é um projeto do Executivo, é um projeto para Cachoeira. O doutor Fábio, de forma reiterada, diz que não tem sanção nesse projeto. Tem. A mais grave de todas, doutor. O senhor pode ter certeza que a eventual falta de pagamento dos servidores inativos. Porque o fundo, e isso é de se deixar claro, de forma límpida, transparente, o fundo vai quebrar se nós não fizermos nada. Nós, nesse governo, nós estamos fazendo esse enfrentamento que nós estamos tendo aqui hoje, que é democrático, e assim deve ser sempre. E o senhor me conhece, jamais houve. Os sindicatos, todos, em nenhum momento, fizeram assembleias para discutir quando os governos anteriores faziam parcelamento. Cada parcelamento, doutor, cada um deles significa o déficit atuarial de 40 milhões em cada um deles, doutor. Isso significa dizer que foram mais ou menos 10 anos fazendo a mesma coisa e ninguém se importou com nada. Nós estamos fazendo. Quando o senhor diz que precisa do cálculo atuarial atualizado, vamos lá, doutor. Tem o tema 933, repercussão geral, que diz que não precisa. Mas eu tenho que esclarecer. Cálculo atuarial que embasou a lei que foi aprovada e que foi encaminhada juntamente com o projeto, que é a 4653,
ela estabelece as mesmas alíquotas que são projetadas, os cálculos atuariais são projetados, as mesmas alíquotas de 2018 a 2019, aliás, que fique claro para todas. Esse governo, recebeu o cálculo atuarial de 2019 no início de 2021. E nós já fizemos o de 2020. Eu tenho eles. E essas questões todas de não majoração de alíquotas, desde 2019 até agora, estabeleceu um caos. E é simples. Junto a isso, com os parcelamentos, né? Não pagamento da suplementar patronal. No ano de 2018, se não me falha a memória, o déficit, à época, era 400 e poucos milhões. 2019, quando nós recebemos em 2021, o déficit era 630. O que nós recebemos por último, agora, que nós encaminhamos, o déficit é de 820. E se nós não estabelecermos nada, não fizermos nada, o senhor pode ter certeza que no próximo ano é R$1 bilhão para a Cachoeira. Isso é inacreditável. Ou seja, nós estamos hoje discutindo a majoração de alíquota que é estabelecida constitucionalmente. Só para o senhor ter uma ideia, e a plateia, a assistência, a não contribuição dos aposentados, que é uma obrigação constitucional, implicaria num aumento do déficit de R$120 milhões. Ou seja, se não for feito nada, se não for não passar as alíquotas, é óbvio que vai quebrar. É óbvio. Nós estamos capitalizando, nós estamos vendendo imóveis, mais imóveis, e isso é de deixar bem claro que o princípio que rege todo o sistema previdenciário é o da solidariedade entre ente, servidor e aposentado. O senhor bem sabe disso, o senhor já falou isso. Então, as alíquotas, quando nasceram muito baixas, com 4%, gerou déficit. E esse déficit vai ter que ser suportado. O município, o ente, suporta hoje 11, vai pagar 14, tal qual o servidor. E pelas projeções, mais 30 e alguma coisa, 38%. Ou seja, nós temos que resolver o problema. Não há a mínima possibilidade de não resolver. Obrigado, secretário. A partir desse momento, o restante do tempo será destinado ao público presente e à população que está acompanhando pelos canais de transmissão ao vivo, controlado pela vereadora Carolina Larrondo, que irá monitorar junto com o apoio técnico dos servidores e assessores da Câmara presentes. Será concedido 1 minuto, como disse antes, para a realização da pergunta e 5 minutos para a resposta. Na formulação da pergunta, eu peço que, se possível, dirija ela a alguém específico. Caso não seja dirigida a alguém específico, tanto do Poder Executivo quanto dos sindicatos, nós pedimos que aquele que se sentir mais confortável em responder se manifeste, certo? A primeira servidora aposentada inscrita para fazer a pergunta é a senhora Elaine Neto Paz. Com a palavra. Boa noite. Primeiro, eu quero registrar que o CIPROM nunca foi favorável a nenhum parcelamento do FAPES. Sempre lutamos contra. Queremos saber o porquê da pressa do Executivo em aprovar o projeto como está,
já que ficou bem claro que o aumento de 11% para 14% para os da ativa tem concordância dos 3 sindicatos. Então, se a preocupação é realmente dar um impulso ao FAPES, o aumento dos 3% dos ativos, mais os pagamentos em dia dos parcelamentos do executivo, mais o valor mensal que lhe toca, o FAPES já tem um aporte necessário que seja para ser realizado. Pedimos que seja realizado um exaustivo estudo sobre a necessidade da participação dos aposentados inativos. Por que atrelar essas 3 situações num mesmo projeto? 14% para os ativos, 14% para os inativos e mais a diminuição de 35% para 32% do executivo. Para o executivo, a pergunta. Certo. Boa noite, Elaine. Bom, alô. Com relação à pergunta, como já foi dito aqui pelo secretário antes, a reforma é feita com o balizamento num tripé. Ativos, a parte patronal e os aposentados. Essa é uma decisão que está na nossa Constituição. Por quê? Há previsão que, em sendo deficitário, o plano de previdência tal como é o nosso, a reforma deve ser feita nesses 3 balizares. Como bem visto aqui no parecer do Tribunal de Contas que eu trouxe antes, a própria auditora do Tribunal de Contas, ela é clara. Ela disse, isto é legal, é constitucional, visto que o regime de previdência se encontra em déficit atuarial. Então, a Constituição ela é muito clara no seu artigo em que deve ser taxado os aposentados. Portanto, assim, a gente desatrelar uma situação da outra não é legal e nem constitucional. Motivo pelo que a gente mantém os regramentos com relação aos aposentados e na alíquota mínima. A gente também estudou essa situação de poder fazer uma alíquota diferente com relação aos aposentados. Também não há possibilidade constitucional com relação a isso, uma vez que, volto a repetir, não quero ser reiterado, nosso regime de previdência ele é deficitário. Regimes que não são deficitários poderiam trabalhar de uma forma escalonada, o que não é o nosso caso. Obrigado pela pergunta e pela resposta. Eu passo a palavra à servidora aposentada Marta Helena Gal Gofas para a pergunta. Boa noite. O FAPES é nosso, seu nome já diz isso, fundo próprio. Nada tem a ver com o Estado e com a União, não precisamos copiar nada deles. Quem seria o maior interessado em sua estabilidade e sustentação? Nós, os servidores aposentados e os futuros aposentados. Por que não enviar apenas um projeto para aumento da alíquota de 14% para ativos já no início do governo? Estamos perdendo e já estaria aprovado. É para o Executivo. Com a nova alíquota de 14%, pode ser acompanhado o comportamento do FAPES, e daí sim, com todas as receitas ingressando, com prévio, leilão, novos concursados contribuindo e outras que o prefeito ficou de buscar, com cálculo atuarial atualizado, conheceremos a comprovação do déficit do FAPES. Reiteramos que não vamos nos negar a sustentabilidade do FAPES, que é nosso fundo de aposentadoria, mas também não somos ingênuos de contribuir novamente com esse valor por tempo indeterminado. Boa noite, Marta. Bom, foi mais ou menos na esteira que eu já respondi a Elaine, mas cumpre mais um outro detalhe que eu também não manifestei. Com relação aos aposentados, a contribuição dos aposentados, a gente lembra que lá na criação do FAPES, e eu poderia discorrer por 5 minutos de novo aqui com relação à criação do FAPES, mas como eu digo, eu não quero mais entrar nesse tema de quem criou o FAPES, quem foi o embrião do FAPES, como foi. Eu tenho o projeto na íntegra aqui de criação do FAPES, mas eu não quero mais entrar nesse assunto, porque eu acho que esse assunto já está superado. E lá, se for, como bem foi já reiteradamente debatido, lá houve uma alíquota de 4% na sua criação. Ou seja, por 10 anos se contribuiu 4%, depois em 2005 foi majorado para 11%, e obviamente que esse cálculo não fecha, mano. É óbvio que esse cálculo não fecha. E isso não sou eu que estou no poder público há 10 meses. Isso eu trouxe também já na Câmara, já apresentei
a imprensa nossa dizendo lá em 94 que isso era uma bomba relógio. Novamente a imprensa que luta pela nossa cachoeira demonstrando que não era o melhor caminho naquela época. Dizendo que era uma bomba relógio, e quem manifestou isso foi o Dr. Armando Fialo Fagundes, que fez uma coluna agora, esses dias, mesmo convalescendo no hospital, dizendo que tinha um projeto que não salvava o FAPES, mas pelo menos conseguia dar um ânimo à situação e o seu pronto pagamento e uma vida prolongada ao FAPES. Então, é óbvio que a contribuição dos aposentados vem de um cálculo em que por muito tempo não fecha os valores, uma vez que contribui na 4%. Portanto, além da questão constitucional, além da questão legal, temos a questão simples matemática, que isso eu também já coloquei nas outras audiências e que Vossa Senhoria estava presente. Com relação às alíquotas, e é aí que mora o problema, aí é que assenta o problema. 4%, quando foi criado, é baixíssimo, ela não se sustenta. A senhora contribuiu com 4%, o município contribuiu com 4%. É óbvio que o tripé que sustenta é servidor, inativo e ente. O ente hoje paga de suplementar 35,25, ou seja, mais 11. O servidor ativo, 11. O aposentado, nada. Por dispositivo constitucional. Há necessidade dos aposentados contribuírem com 14%. Ou seja, o déficit gerado pelas alíquotas reduzidas que tiveram a anuência dos sindicatos na sua formação. Isso tem que ficar bem claro. Até gostaria que a presidente do CIPROM trouxesse a ata de aprovação dessas matérias, que ela sabe que tem, para dentro do projeto. Porque na formação, os sindicatos anuíram com o que foi proposto pelo Executivo. Ou seja, nós todos, ente, servidores, ativos e inativos, responsabilidades no tripé. O município está pagando a alíquota suplementar. A alíquota patronal normal e, obviamente, que os aposentados e pensionistas vão ter que contribuir na sua responsabilidade também. O sistema, que fique claro, é solidário. Palavra a terceira inscrita, servidora aposentada, a senhora Mariângela Moraes. Boa noite a todos. Não consigo ler assim. FAPES é um tripé: ente, ativos e inativos. Um tripé precisa de equilíbrio, de equivalência. Para sua sustentação, precisa dos 3 componentes em harmonia, senão ficaria um tripé capenga. Como, nessa composição, onde cada elemento é essencial, o ente dita as normas, estabelece os critérios, valores, prazos, em plena independência, sem ao menos ouvir os demais componentes? Porque o ente se considera superior, mais inteligente, mais capaz, em detrimento dos demais componentes? Na hora de pagar, o aposentado é indispensável. Mas na hora de discutir, de estabelecer regras, de prevenir o futuro, pode ser dispensado? É inconcebível aceitar essa imposição em silêncio. Passou a era de que um manda e os outros obedecem. Não somos subordinados, somos parceiros, somos essência do FAPES. Boa noite, Mariângela. Bom, eu não vi a pergunta, vi só uma manifestação. E eu acho que a questão é importante, por isso que a gente não se furtou em nenhuma vez irmos ao encontro de qualquer chamamento. A gente foi na convocação da comissão, a gente foi na reunião de convergência, o presidente Paixão designou, eu utilizei a tribuna popular e recebi vários vereadores, inclusive
adequando o projeto em 2 pontos a pedido dos vereadores, que são o representante do povo e muitos representantes de vocês aqui. Portanto, a gente adotou todos os caminhos em que entendíamos para o debate. Tanto que estamos aqui, uma audiência pública, e por 3 vezes eu tive na Câmara de Vereadores e o gabinete sempre esteve à disposição. A questão da imposição, ela não é minha, ela não é do prefeito, ela não é do Léo. É constitucional. É isso que que talvez eu tenha sido muito técnico na situação de apresentação desse projeto. Faço a meia-culpa, pode ser. Por isso que tentei utilizar palavras um pouco mais, um diálogo um pouco mais popular. E até mesmo porque os últimos 2, o parecer que eu tive, a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela está sendo assim um pouco mais objetiva, até para que a população entenda, e o parecer do tribunal ele é claro, taxativo, único, que não é uma imposição minha, não é uma imposição do prefeito, repito, nem do secretário Léo, nem do secretário da Fazenda. É um dispositivo legal, em que 8 procuradores da Procuradoria Jurídica do município, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas do Estado, dentre outros, agora quero o parecer até do Sincasul, que diz que tem que ser 16 e não 14, quero que venha para o projeto também. Então não é uma questão que a gente está impondo, Maria Ângela, mas sim uma determinação legal que na nossa interpretação, e depois desses embasamentos todos que temos do Tribunal e do Supremo Tribunal Federal, que é o caminho a ser percorrido. Novamente manifesto aqui que não é o pior, é dolorido, o remédio dói, mas é uma questão legal, no meu entendimento, o entendimento de 8 procuradores da Procuradoria do município, no entendimento de tantos outros procuradores, juízes e auditores do Tribunal de Contas. Maria Ângela, boa tarde. Assim, ó, o município está cumprindo a sua parte. O ente está cumprindo, especialmente nesse governo que está pagando a alíquota suplementar patronal. Veja bem, o ente hoje paga 11 mais 35,25. O ente paga 46,25%. O servidor ativo paga 11. O aposentado, praticamente nada. Aliás, que fique claro também que aposentados pagam acima do teto da Previdência, alguns aposentados, o que gera algo em torno de R$27 mil pro fundo. Com a receita dos aposentados, nós efetivamente abateríamos o déficit. O estabelecimento de alíquotas vai diminuir o déficit atuarial em cerca de 120 milhões. Ou seja, o município está, pelo menos neste governo, está cumprindo com o que assumiu, buscando fontes alternativas, questão Comprev. Vou responder para o senhor a questão Comprev. Todos os cálculos atuariais ele tem previsão Comprev, doutor, e é cerca de 70 milhões a se buscar, que nós já encaminhamos, né? Mas é expectativa, é projeção, doutor, sempre projeção. Obrigado. Eu vou intercalar aqui com a pergunta de um cidadão nas redes sociais, senhor Cristiano Lima Limão. Pergunta direcionada ao secretário Léo Ricardo Zan. Primeira pergunta: qual a diferença entre dívida e déficit do FAPES? E segunda, qual o valor mensal pago com os juros dos recalcitrantes parcelamentos envolvendo fundo próprio que foram solicitados ao longo dos últimos anos? Bom, déficit é a projeção, o cálculo do que se tem a pagar, ou seja, os não pagamentos das alíquotas em patamares corretos, os parcelamentos não pagamento da alíquota suplementar patronal, ou seja, o déficit hoje, atual, é de 820 milhões de reais. Dívida foi o que os governos anteriores deixaram de pagar
através das alíquotas suplementares que faziam parcelamentos. Isso é dívida. Hoje a dívida é de 61 milhões e está sendo paga religiosamente em dia. O equacionamento do déficit que é o problema. Se nós não fizermos nada, ao final do ano que vem, anotem, nós teremos um déficit atuarial de 1 bilhão de reais. Ou seja, é necessário a aprovação do projeto na forma em que foi proposto, com alíquotas mínimas. Mínimas, de novo, mínimas. Porque não é só essa alíquota que vai reduzir o déficit, mas as outras medidas de capitalização. Quando o servidor da Câmara, representante do Sincerleges, disse de aportar recursos, é fantástico. Por quê? Porque isso me reduz, capitaliza o fundo e me reduz também o déficit atuarial. Toda a capitalização do fundo reduz o déficit. Não obrigatoriamente as alíquotas, mas o déficit ele reduz. Ou seja, quanto mais nós capitalizarmos, arranjarmos mecanismos de capitalização do fundo, melhor é. Obrigado, secretário. Passo a palavra à servidora aposentada Jane Vaz, para a respectiva pergunta. Boa tarde, boa noite. Por que o prefeito não cumpriu a promessa de campanha projetada videoconferência na Câmara de Vereadores de ouvir os servidores? Alô. Boa noite, Jane. O prefeito municipal ele jamais se furtou de atender quem quer que seja. Tanto que antes de apresentarmos o projeto, a gente fez uma reunião em que eu estava presente, na sala de reuniões da prefeitura, na qual a gente mencionou que estávamos encaminhando o projeto de lei à Câmara e que o projeto, por se tratar de uma questão singela na questão formal, que era a alteração de 2 artigos, ele iria remeter à Câmara e os debates deveriam ser feitos junto à Casa do Povo, como estamos fazendo. Então, foi uma decisão do prefeito, essa que a gente deve respeitar, e todos os embasamentos técnicos, obviamente, que não cabe, não é que não caiba, mas que o prefeito nos passou como determinação, deveriam ser feitas por mim e pelo secretário Léo. Então, qualquer reunião que pudesse ter sido feita mediante live, ou se uma comissão quisesse ir ao seu gabinete, ele não iria se furtar de atender. Contudo, ele achou que a melhor maneira de debatermos esse projeto era da forma como ele veio, na Casa do Povo, com os representantes do povo. Obrigado, doutor Léo. Passo a palavra à senhora Neiva Stanf, da Escola Municipal Mário Godoy Ilha, para a respectiva pergunta. Boa noite. Por que o governo reduz a alíquota patronal da dívida se o déficit permanece? Boa noite. Bom, vamos lá. Novamente, não há redução. O que há é o ajuste. Tem que ficar claro, hoje, nesse momento, agora, entre patronal suplementar e servidor, 57,25% total. Vou, com o projeto de lei encaminhado, vou aumentar também para o ente patronal normal. Vou aumentar
para o servidor. Mas a alíquota, pelo cálculo atuarial, permanece a mesma, 57,25. O que o cálculo atuarial me diz que eu tenho que ter hoje é uma alíquota de 57,25, no qual eu, ente, pago 14, você, servidor, paga 14 e o resto suplementar patronal. Pois bem, se tu pegares a próxima alíquota patronal suplementar, ela é maior. Ela vai ser maior pelo cálculo atuarial. E o que o município tem buscado? Buscado equalizar a questão dívida patronal suplementar. Como? Nós temos que reduzir para dar sobrevida ao município para quem está lá no bairro, que não tem assistência, que não tem saúde. Hoje, o município paga 1.700.000 de dívida, que não foi nós que construímos, não foi este governo que construiu. Foram outros governos que não se preocuparam com absolutamente nada. E 1.900.000 mês de suplementar. É isso que vai se buscar equacionar com a venda de imóveis, uma obsessão desse governo equalizar o problema. Sem qualquer dúvida, se nós não aumentarmos a alíquota, podes ter certeza absoluta, daqui 6 anos nós não teremos mais FAPs. 6, 7 anos. Por quê? Sem qualquer aporte financeiro, seja de que origem for, ele vai explodir. Ele não tem como se sustentar. Ele implode. O sistema implode. Se não tivermos alíquota, vou retornar a dizer, o próximo cálculo atuarial vai dar R$1 bilhão. É impagável. Não se sustenta. Nós, nesse governo, estamos tentando abrir caminhos, construir estradas. A gente é honesto, a gente fala, a gente deixa claro que nunca foi feito. Não é 3% que vai resolver o problema. O que vai resolver é nós olhar no olho um do outro e dizer a verdade. O que nunca foi feito. Nós fizemos. Obrigado, secretário. Intercalando as perguntas, a seguinte foi feita pela rede social, identificado como Fotolama, que é a seguinte: o procurador jurídico do município afirmou que se não passar na Câmara, o governo federal irá impor alíquotas maiores. Já o assessor jurídico do CIPROM desmentiu essa informação. Quem está certo? Bom, Fotolama. Boa noite, seu Fotolama. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que o debate com o procurador do CIPROM, da qual eu gostaria de ressaltar que é um conhecido advogado, não só pela sua intelectualidade, pelo seu profissionalismo e pela sua pessoa. Então eu gostaria de saudar, para mim, engrandece a mim, doutor Fábio, debater contigo, porque a gente conhece já o seu trabalho em Cachoeira do Sul. Então, o debate aqui não é uma questão de mentira ou não mentira. É um debate dentro de uma teoria, de uma interpretação que Vossa Excelência tem e que eu divirjo, ou que eu tenho e que Vossa Excelência divirge. Então, não trata-se de uma questão de mentir, não trata-se de uma questão de brigar, e é isso que me dói em Cachoeira. A gente passa conflitando e não resolvendo as coisas. A gente passa brigando e não se unindo.
Então, esse cidadão que fez a pergunta aí, ele tenta me colocar contra o procurador ou contra o sindicato ou contra qualquer parte da população. Não tem problema, eu não vou me furtar a tal situação. Então, com relação à pergunta que ele fez, existe todo um cenário. Eu, como procurador do município, eu tenho que deixar o prefeito sempre preparado para as situações. Então, o cenário que visualizo é esse, porque já aconteceu. O Tribunal de Contas nos apontou que não é uma opção. No entanto, não é uma opção do município não realizar. É uma obrigação, ainda, obrigação legal e constitucional. Então, isso não vai ficar no colo do prefeito, porque eu, como procurador, tenho que dizer para ele fazer. Isso não vai ficar no colo do governo. Isso vai para os vereadores por obrigação constitucional. Para o Tribunal de Contas nós não vamos responder. Nós vamos fazer o que é legal, o que a Constituição prevê. Portanto, cabe ao Poder Legislativo também, ainda bem que aqui estão praticamente todos os vereadores, a sua responsabilidade também com relação às normas constitucionais e que tenho certeza que eles vão trabalhar da melhor forma possível. Até porque, cumpre salientar, e eu estou com eles aqui, gosto de olhar para eles e dizer que o governo mandou em torno de 40 ou 41 projetos ao Poder Executivo esse ano. E todos foram aprovados. Todos, 100%. Por quê? Porque eu disse para eles desde o início, se eu estiver lá, em cada projeto que eu enviar para o Poder Legislativo não é um projeto político. Você pode ter certeza, porque eu não sou político. E enquanto me botarem lá na secretária de governo, eu vou fazer o que é melhor para a Cachoeira. Vocês podem ter certeza disso, porque eu não sou político. Eu não quero ser político. Portanto, o que eu estou fazendo aqui é uma questão legal. São Paulo aprovou sua reforma para 63 mil aposentados. Gravataí aprovou também para os seus aposentados. Porto Alegre também aprovou para os seus aposentados. Os municípios estão fazendo. Pode ter certeza. Mas, rapidamente, eu encaminhei para o prefeito municipal um projeto de reforma como um todo, mexendo em idade, mexendo em tempo de serviço, e o prefeito me disse, não vamos encaminhar essa situação dessa forma, vamos passo a passo. O que eu tenho que fazer? Eu disse, prefeito, o senhor tem que fazer isso aqui. É constitucional e é legal, tem que fazer. Então ele disse, então vamos tratar disso aí primeiro. Com relação à sanção que o Fábio gosta de falar, eu volto a repetir. A maior sanção que os aposentados podem ter pendente sobre si é o não pagamento do FAPES, da folha do FAPES. Da maneira como era tratado, nós caminhávamos certamente para implodir o sistema e não se efetuar pagamento algum. E, eventualmente, voltaria para dentro da folha dos ativos do município. Logicamente que isto implicaria em praticamente quebrar a cidade. Obrigado pela resposta. Passo a palavra à senhora Marilza Silva, servidora pública aposentada, para a respectiva pergunta. A minha pergunta é para o Dr. Fábio. Dr. Fábio, o senhor concorda que a parte patronal está sendo reduzida ou não? Eu queria agradecer pela pergunta, porque, Léo, tu está dizendo aí hoje para mim que é 800 e pouco o déficit. Esses dias eu ouvi lá na Câmara que era 600. Faz uma semana atrás eu vi que era 700. Então, assim, quem tem que saber do cálculo atuarial é os servidores. Os servidores precisam ter um cálculo atuarial atualizado, não esse de 2019. Que, inclusive, pelo que o procurador jurídico diz, tem uma alíquota de 14% aí. Se está contando uma alíquota de 14%, esse cálculo atuarial ele tem que ir para o lixo, com perdão da palavra, porque ele é divorciado da realidade.
A alíquota patronal da dívida, hoje, ela é 35%. 35,25% é a alíquota da dívida. Eu queria saber, respondendo aqui a colega, da onde o município tirou que pode reduzir a sua alíquota de 35 para 32, a alíquota da dívida. Ela não tem nada a ver com a alíquota ordinária. Não vamos confundir as coisas. Não há compensação entre alíquotas. Quem é que disse para o município com um déficit de 1 bilhão o ano que vem que ele pode reduzir a alíquota dele de 35 para 32? Estou preocupado com o município agora, com a jurídica do município, porque a jurídica do município demorou quantos dias para achar um voto do Barroso para justificar a ausência do cálculo atuarial? Eu quero saber objetivamente, a Procuradoria Jurídica do município vai reconhecer que mandou para a Câmara um projeto sem cálculo atuarial atualizado ou não? Essa é a pergunta. Não podemos nos furtar disso. O sindicato protocolou um ofício lá para o prefeito receber, procurador, e ele não nos recebeu. Então, o que o senhor está falando que está à disposição lá não é verdade. Desculpa, mas não é verdade. Talvez até não tenha lhe contado. O Comprev, e não veio aqui hoje também. Os senhores não merecem, né? Não mereceram a visita dele. Outra coisa, o sindicato ele queria ser recebido antes da confecção do projeto, não depois da maldade feita. Essa é a questão. Relação ao voto do ministro Barroso, eu quero ver, procurador, pelo seguinte, porque aquele do IGAN não prestou. Aquele do IGAN que dizia que vocês não tinham juntado o cálculo atuarial, aquele não era bom. Esse da Aline, que foi pedido por uma radialista e que não foi em forma de parecer, esse vale. Então, não consigo entender. Desculpa. Volto na próxima, quem sabe, né? Não, vão dizer que eu estou falando demais aqui já, né? Eu passo a palavra à servidora aposentada Débora Domingues para a respectiva pergunta. Ainda não estou aposentada. Boa noite. Peço perdão. É da Escola Municipal Mário Godoy. Desculpa. Ao Executivo. Para o concurso, por que o concurso para cargos vacantes prometido para outubro deste ano não saiu? O FAPES, com isso, não sangra diariamente? Boa noite, Débora. Com relação aos concursos, eu já vou tocar nesse assunto, eu só queria voltar um pouquinho na questão dos pareceres. Eu analiso o parecer com relação ao mérito, tá? Pouco independe de onde ele vem. E todos os pareceres que eu vi do IGAN beiram quase ao imprestável, em todos os projetos. Contudo, o parecer que foi dado para a Dalcira foi dado simplesmente por um auditor do Tribunal de Contas de Estado, André Couto. Portanto, com relação ao mérito, eu não tenho dúvidas que o parecer do Tribunal de Contas é muito melhor que o parecer do IGAN. A forma como ele veio, eu acho que isso não é a situação em debate, mas enfim, com relação ao mérito, eu digo isso. Com relação à pergunta, com relação aos concursos também, pegando o gancho na situação, o prefeito entendeu que os concursos fossem para 2022. E aí, isso foi uma decisão de gestão. Ele entendeu que a vacância, junto com os novos, não só para professores, mas também para todos os outros concursos, deveriam ser feitos em 2022. Eu manifestei isso na Câmara, porque uma das reivindicações que está até em outdoor é que não tem concurso público. E ainda pior, disseram que o concurso público não poderia ter sido feito, não pode ser feito ano que vem. Desconhece a lei ou tenta ludibriar os fatos, ludibriar a situação, porque pode ter concurso ano que vem, e nós vamos fazer concurso ano que vem, inclusive está na mesa do secretário já a estruturação com relação aos concursos. E a forma do porquê que não foi feito em outubro e porquê que vai ser feito para janeiro é uma decisão de governo. E essa decisão tem que ser respeitada. Porque quem não gosta de decisões de governo na forma como vai ser, tem que se candidatar. Se candidata, ganha a eleição e depois faz os atos de gestão. E entendemos que
Em 2022, faremos os concursos, aqueles de defasagem do município e aqueles que outros nós vamos reestruturar dentro do quadro funcional. Queres falar? Não? Sobre a pergunta, né? Obrigado pela pergunta e pela resposta. Passo a palavra imediatamente à servidora aposentada Zeni Moraes. Eu vou pedir manutenção do silêncio enquanto estiverem falando. Boa noite. O tema já foi de forma ampla abordado, de repente agora um pouquinho mais específico, foi tratado como expectativas. Quais são os valores do Comprev que estão por vir? Já sabemos que foi depositado 8 milhões. Queremos saber o que está por vir. Acho que o secretário Léo falou, né? Pode especificar. Boa noite. Assim, os cálculos atuariais que estão à disposição de qualquer munícipe, porque lá na Secretaria de Administração, no qual eu criei o setor FAPES, que não existia, pode ser acessado por quem quer que seja, qualquer servidor que seja. Não há óbice de ir ao setor, o Dr. Fábio sabe bem disso. A previsão pelo cálculo atuarial é de cerca de 70 milhões. Nós encaminhamos. Vai ser implementado? Não sei. Nós encaminhamos. Nós, nesse governo, encaminhou em 9 meses ou 8 meses, menos até 7, mais pedidos de compensação previdenciária que nos últimos 16 anos. Ou seja, nós estamos fazendo. Isso é previsão. Nós, desde 2016, não tínhamos CRP. E mesmo assim, nós, do setor FAPES, e há necessidade de se parabenizar a Aline, a Alana e a Cleciane, servidoras públicas municipais efetivas que trabalham incansavelmente nisso. Ou seja, a previsão já entrou de recurso Comprev 9 milhões, está no projeto, 9 milhões e 200 e poucos mil reais. O prefeito se comprometeu a ir a Brasília para tentar agilizar a compensação previdenciária dos processos que nós encaminhamos. Obviamente que é uma fila, porque o novo Comprev, é de se deixar claro, o novo Comprev, cada compensação previdenciária feita, ela vai para uma fila de todos os municípios. Ou seja, como nós estávamos atrasados, o município estava atrasado, fica em uma fila de todos os municípios. Ou seja, nós estamos fazendo. Nós vamos fazer venda de imóveis, continuamos fazendo. E assim, Fábio, com relação à questão da decisão do ministro Barroso, é o tema 933. É de repercussão geral. É obrigação dos municípios, doutor. Obrigação. Não é eu acho ou deixo de achar. É obrigação do município estabelecer alíquotas para ativos e inativos. Tá ok? Eu passo a palavra à servidora pública aposentada, a senhora Elizabeth Farias da Silva, para a formulação da pergunta. Uma boa noite. Por que o município não fez o censo conforme prevê a lei, permitindo assim a confecção de um cálculo atuarial atualizado? O governo municipal pode afirmar que hoje o FAPES não paga benefício para nenhum servidor fantasma? Boa noite.
Dona Elizabeth, o princípio que rege os fundos é o da solidariedade. Isso a senhora sabe e a senhora é responsável solidária comigo. Mas tem um princípio que é o da boa-fé, não é? Eu tenho para lhe dizer, certeza absoluta, que acredito piamente que no sistema FAPS, não há aposentado recebendo seus proventos que não esteja vivo. Não acredito que servidores de Cachoeira do Sul tenham morrido e não tenha sido informado. Não acredito nessa hipótese. Para mim, é surreal o que a senhora está dizendo. Obviamente que há necessidade de se fazer o censo. Dos ativos nós já estamos providenciando, inclusive de forma eletrônica, e vocês todos já sabem, e vai ser da mesma forma dos inativos, eletrônico, para evitar aglomerações, e fica mais fácil para os servidores, porque todos têm acesso à internet, celular, fica mais suave. Está tranquilo. Eu acho tranquilo, da forma que vem sendo conduzido o censo no município hoje. Muito obrigado. Passo a palavra à senhora Yara, acho que Sena, pelo que está escrito aqui, servidora pública aposentada, para a formulação da pergunta. Boa tarde. Essa pergunta é para o Dr. Fábio. Por que não fazer concurso público este ano, se a vaga é real? Vou fazer que nem o procurador jurídico, vou voltar um pouquinho antes também. O artigo 38, Léo, diz assim, da portaria 464, que é lei, né? A avaliação atuarial deve dispor de informações atualizadas e consistentes que contemple todos os beneficiários do RPPS. Isso é censo. Acabou de confessar que o município não tem censo atualizado. Isso é uma verdade. Então o município não cumpriu a lei aqui. O outdoor eu acho que não está errado lá, né? Mas vamos adiante, vai que o outdoor esteja errado. Cálculo atuarial, artigo 3º. Artigo 3º da lei, não é da cabeça do Dr. Fábio. Deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais. Daí eu vou pegar o gancho do Léo, que diz o seguinte: Fábio, esse governo só que fez Comprev. É verdade. Eu sempre tenho dito isso. Buscou 8 milhões, agora aumentaram mais um aí, já está em 9. E me disse que falta 70. Beleza. Então eu te pergunto, Léo, se o cálculo atuarial é de 2019, como é que tu fez para botar o Comprev dentro dele? Porque o cálculo foi feito em 19. E o Comprev, esse governo começou em 2021, não fez cálculo atuarial atualizado, então o Comprev não foi para dentro. O inciso 8º, aqui para falar da questão dos concursos, das reduções de alíquota, o inciso 8º do artigo 3º da lei diz assim: definir o resultado atuarial do RPPS, apurando os custos normal e suplementar e compromisso. Sabe o que quer dizer isso? Impossibilidade de redução de alíquota patronal da dívida. Está na lei também. Olha, eu estou achando que o Aldor não mentiu, mas vamos ver que falta alguma coisa ainda. A questão do concurso. Eu me preocupo quando o procurador jurídico diz que é uma decisão de governo e quem quiser que se candidate. O Hitler começou assim, secretário. O Mussolini fazia aquelas passeatas de moto, assim, todo mundo seguia ele, o Mussolini, e o Hitler dava aqueles discursos e dizia assim: comigo e para frente, todo mundo se salva, e sem eu, ninguém e tal. Mas vou lhe perguntar o seguinte, depois dessa pequena brincadeira,
Por que nos prometeu o concurso, então, secretário? Nos prometeu para todo esse povo que está aqui, para presidente do sindicato, para os outros. Todo mundo foi prometido para todo mundo, na frente da secretária de Educação, para outubro, e não fez, secretário. E não é um contrassenso querer meter a mão no bolso do servidor agora e deixar o FAP sangrando e não fazer concurso? Isso os professores querem saber. Por que não arrecada o dinheiro, não aumenta a base contributiva? Não vi nenhum de vocês falar sobre base contributiva. A nossa pirâmide está estreitando e envelhecendo, porque não sai concurso, secretário. Vocês têm que fazer concurso urgente. Então, respondendo a sua pergunta, concurso para cargo vacante não fez porque não quis. E o Ministério Público está no pé do governo anterior, já estava. Do governo anterior. Vamos ver o que o Ministério Público vai dizer desse governo. Porque nós temos muitos cargos vacantes, não só no magistério, na Secretaria da Saúde também, respondendo a sua pergunta. Muito obrigado. Passo a palavra à senhora Fernanda Rosa, Cipron. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Fábio em relação ao fundo. Se o fundo é solidário, o servidor pagou, quem está aposentado pagou e o ente parcelou. Parcelamento esses contrários à vontade do sindicato, porque nós nunca fomos a favor de parcelamentos. Eu gostaria de saber se, por esses parcelamentos, esse dinheiro que não está investido rendendo juro, se a culpa do fundo está como está é mesmo do servidor. Eu vou dizer uma coisa aqui agora que vai parecer meio pesado, assim, né? Mas o FAPS em Cachoeira é uma obra de ficção. Sabe por que é uma obra de ficção, Léo? Tu disse ali que a presidente participou das reuniões do FAPS e dos relatórios, daquela coisa linda e tal. Só tem um problema. O nosso FAPS em Cachoeira, ele tem um conselho consultivo, que é igual, sabe o que, senhores? A nada. É mais ou menos como passar ali na esquina, pegar o sujeito ali meio cambalhante e perguntar: o que tu acha do FAPS aí? Bom. Não vale nada. Nós não temos conselho deliberativo no nosso FAPS. Nenhum é remunerado. Quem é o único responsável pelo FAPS de Cachoeira? Município. Se fizeram erros dentro do município, é exclusiva responsabilidade do gestor. Essa é a verdade. O gestor é o responsável pelas más versações, pela ausência do Comprev nos governos anteriores. Ele é responsável por não ter aumentado a alíquota. Esse é o executivo, ele é o gestor do FAPS. Nós não temos autonomia jurídica. Desafio os senhores a me dizerem se o FAPS de Cachoeira tem personalidade jurídica própria, como o Banco Central tem no Brasil, por exemplo. Não tem. Por isso que se quebrar o FAPS, todo mundo vai para a folha do município, porque senão não iria. É óbvio. Então, assim, o que nós temos que nos indagar aqui e ser honestos no nosso debate? O cálculo atuarial é um guarda-chuva grande, que a lei diz que tem que ser feito embaixo desse guarda-chuva atual, Léo, atual e com a consideração da Câmara de Vereadores. Isso vocês não têm, mas eu te ouvi. Fica tranquilo que eu te ouvi. Embaixo desse cálculo atuarial tem que ter censo, tem que ter Comprev, tem que ter realização de concurso para nós estancar essa sangria. Não adianta pedir autorização legislativa para esses 9 senhores que estão aqui, mais um ali, ó, se vocês não marcam o leilão nunca. Vocês estão dizendo aqui que agora vai ter mais terreno, só tem essa história do eu vou fazer o censo, eu vou vender os terrenos, eu vou dizer quanto eu Comprev. O procurador jurídico esses dias disse numa entrevista o seguinte: se tiver que fazer o cálculo atuarial, nós vamos fazer. Acusou o golpe, não tem cálculo atuarial. Vocês não têm cálculo atuarial atualizado. Essa foi a barbeiragem do executivo que está faltando humildade para reconhecer. Muito obrigado.
Passo a palavra à senhora Aline Freitas, presidente do Conselho do FAPES. Boa noite a todos. Eu queria mais era contribuir, depois eu fazer um questionamento para o Fábio lá, perante a questão dos cálculos atuariais, tá? Que de repente não ficou clara a questão do que o Léo colocou. A gente está com o cálculo atuarial pronto, em junho foi finalizado, tá? Realmente, vocês vão me colocar a questão do censo, é a única coisa que vocês podem questionar, mas foi falado também com o pessoal do atuário que está prestando serviço para o município, e ele disse que realmente tem que estar atualizado, mas isso não faz grandes diferença nas alíquotas e no déficit, tá? A questão do censo. O que faz diferença do déficit, tá? Ele fez até com a avaliação, agora a gente pediu para ele incluir a avaliação dos 14 para os aposentados, para nós ver, porque era o questionamento que vocês tinham no que iriam diminuir, o que iria diminuir no déficit se houvesse a contribuição dos professores e dos aposentados em geral, dos 1.077, tá? Foi feito esse questionamento, e esse questionamento... A pergunta da dona Lídia. Tá, então eu vou resumir aí. O meu questionamento para o Fábio é que se esse projeto de lei não for aprovado, tá? Qual seria a solução por parte do sindicato dos professores para solucionar o problema do FAPES? Porque o meu questionamento maior é assim, ó, eu não quero ir para 1 bilhão com eu como presidente desse fundo. Então, esse é o meu questionamento. Quais seriam as saídas e as soluções, independente de calculatorial? Nós vamos responder, Aline. Até porque eu acho que tu deve estar arrependida de ter dito lá na Câmara que nós estamos caminhando para o 3º cálculo atuarial sem ser enviado para a Câmara. Mas tu disse. Não foi eu, foi tu. Né? Tu disse que o município não cumpre a lei, que é o cálculo atuarial atualizado. Não é só o censo. Tu disse, não foi eu. Tu disse que nós estávamos caminhando para o 3º cálculo atuarial atualizado sem Câmara. Tu que disse, não foi eu. Eu vou ler para ti, então, qual é a saída que o sindicato apresenta. Para todos os senhores. De 11 para 14 servidores da ativa. Retira o resto tudo. Faz o cálculo atuarial que o artigo 3º da lei determina. Deverão ser realizadas avaliações atuariais anuais. Se vocês fizeram o cálculo atuarial com a alíquota de 14, correm sério risco de ser acusado depois de improbidade, porque a alíquota hoje é 11. Então é cálculo atuarial fajuto. Primeira coisa. Segunda, tem que fazer o censo. Não existe essa história do eu acho que não tem muitas modificações ou não vai alterar muito. Não existe isso, a gente tem que cumprir a lei. Mesmo que para dizer que nada mudou. Sabe aquela música? Nada mudou. Não tem problema, tem que fazer. Outra coisa, Léo, outra coisa que eu não entendo. Como é que tu pode afiançar aqui para todos que nós não temos servidor fantasma recebendo se no passado nós tivemos? Como é que pode isso? Baseado no quê? Nós temos bola de cristal lá no município, lá na Secretaria de Administração, que diz, vou consultar a bola aqui, hoje não tem nenhum servidor fantasma e nenhum da ativa. Não, isso é a lei. Eu vou terminar de responder para ela agora. Então nós queremos cálculo atuarial atualizado, censo, queremos os valores do Comprev dentro desse cálculo atuarial. E detalhe, Aline, e detalhe. O vereador Trojan, está aqui, ó, fez uma proposição que é fantástica. Fantástica. O município vai fazer o cálculo atuarial e vai mandar lá para a Câmara para quê? Para nós aprovar a proposta do vereador Trojan e o Legislativo contratar um atuário. Sabe o que é o atuário? É um contador que entende de cálculo atuarial. Para falar uma linguagem, companheiro, que as pessoas possam entender, vai contratar um atuário para saber se o cálculo que o município fez está certo ou não, porque eu não posso botar a mão no meu bolso com o cálculo que me dão. Eu tenho que conferir. E mais, nós queremos botar dentro desse mesmo cálculo atuarial que tu disse que nós estamos caminhando para o 3º cálculo atuarial sem a Câmara, os valores do leilão, que o município só diz que vai fazer, que está aumentando, mas não faz nunca. E nós vamos botar também o concurso
Porque se tiver estimativa de entrada de receita na base da pirâmide, diminui o déficit. É isso que tem que fazer. Passo a palavra à servidora aposentada em uma matrícula e ativa em outra, senhora Fernanda Vieira. Antes da pergunta, uma consideração. Talvez nós, professores, tão compromissados com o nosso trabalho e com a nossa clientela, tenhamos sido ingênuos até esta data em irmos para a urna contando não com promessa de campanha, mas com comprometimento de campanha. E a minha pergunta é para o doutor Fábio. Eu gostaria que o senhor falasse para todos nós sobre a sanção. A sanção, eu já lancei o desafio, é um desafio antigo. Já lancei o desafio para os dois aqui. Faz tempo. Eu quero que os senhores peguem o texto da emenda constitucional 103. Vamos parar com essa conversa de não vamos recebê-la no futuro. Não. Vamos falar só tecnicamente. Aqui de advogado para advogado. Vamos esquecer que tem mais gente aqui. Vamos pegar o texto da emenda constitucional 103 e me dizer. Pode mandar por WhatsApp depois para mim, não tem problema. Eu quero que os senhores localizem no texto da emenda constitucional 103, que é a mesma emenda que impediu os senhores de incorporarem gratificações. Lá em novembro de 2019, o governo municipal fez a metade do dever de casa, a outra metade ele não fez. Estão vendo como é que eu não falo só de vocês? Só que vocês têm a incumbência de me dizer qual é o artigo na emenda constitucional 103 que fala de sanção. Nós temos hoje 2.000 municípios no Brasil que não fizeram reforma previdenciária. Outra coisa, procurador. Esses recortes que Vossa Excelência trouxe aqui, falando de São Paulo, 63 mil servidores. Amanhã eu vou ligar para São Paulo para saber se eles apresentaram o cálculo atuarial atualizado. Será que aqui em Gravataí também eles não apresentaram o cálculo atuarial atualizado e cumpriram a lei? Porque aí nós chamamos todos para serem porcos nessa história, para cortarem na carne, porque ninguém que está aqui se exime da responsabilidade de pagar, só que nós queremos pagar de acordo com a lei. E a lei exige cálculo atuarial atualizado, e vocês não têm. Vocês não fizeram. E quem disse isso foi a presidente do FAPES, que estamos caminhando para o terceiro cálculo atuarial sem aprovação da Câmara, ou pelo menos sem o olho da Câmara. Cadê a sanção? Eu quero que os senhores me digam, para responder para essa professora, aonde é que está escrito na emenda constitucional 103 que se o município de Cachoeira não fizer a reforma previdenciária até novembro de 2019, o teto vai desabar sobre as nossas cabeças. Eu quero saber onde está, eu tenho muita curiosidade de saber. Não tem, doutores. Não tem, o resto é terrorismo. Ameaçar o servidor que não vai dar aumento se não for aprovado o projeto é terrorismo parte 2, com mais maldade. Vocês deveriam ter o compromisso daquilo que mandam para a Câmara. Vocês mandaram alô para a Câmara prevendo um aumento e agora dizem que vão tirar o aumento se não tiver? Ou será que se esqueceram que nos chamaram lá em janeiro desse ano e nos disseram, esse ano é 0% de aumento? Vocês esqueceram que nós estamos com 0% de aumento? E só para que o senhor saiba, presidente aqui do Sincasul, esse ano um aposentado que vier a contribuir para o FAPES, se esse projeto for aprovado, vai perder 1/4 do seu salário. 1/4. Por quê? Porque lá em janeiro ele não ganhou 10% de aumento e agora ele vai tomar mais 12% de FAPES. Então eu pergunto, é honesto da nossa parte não fazer um cálculo atuarial e dizer para um servidor, vou reduzir 1/4 no teu salário por ausência de reposição que vocês não deram nada? É o governo da ausência da reposição. E segundo, pela facada pelas costas que é o FAP sem discutir com o funcionalismo. Não discutiram antes, mandaram uma maldade para a Câmara. Os vereadores
Os vereadores, em todas as reuniões que fizeram conosco, disseram o seguinte: vão lá na prefeitura reclamar. Vão lá bater panela, disseram para nós. Porque essa maldade veio de lá para cá, nós não temos nada a ver com isso. Botaram no nosso colo isso. Só que o prefeito, Léo, nós temos a cópia do ofício, não quis nos receber. Ao contrário do que o procurador está dizendo. Na braba, ele não vai. Ele só vai na hora do vídeo, de dizer que vai ouvir o servidor e depois... Para finalizar, doutor. Encerradas as inscrições para perguntas, tanto dos presentes quanto das redes sociais, eu gostaria de passar a palavra ao vereador Ronaldo Trojan, presidente da Comissão de Justiça e Redação, para a formulação de pergunta. Boa noite a todos. Na verdade, não é uma pergunta à mesa, e sim é um pedido para a vice-prefeita. Dona Ângela, a senhora sempre foi uma pessoa muito coerente, e eu quero apelar para a senhora. Nós recebemos 2 projetos, Léo. Os 2 projetos em regime de urgência. O que todo mundo está falando aqui é do desconto, dos índices e tudo mais. Acho que nós, vereadores, estamos tendo uma aula disso. Mas tem o outro projeto que hoje somente eu vi uma pessoa falar, que foi o Dr. Fábio, que é a Previdência Complementar. Que só vai ser colocada nos novos servidores. Correto? Só dos novos servidores. Que não se sabe quando vai sair o concurso, não se sabe quando serão nomeados, e para que a urgência? Nós sempre falamos aqui, que lá quando foi criado o FAPES era uma bomba relógio. Eu não quero ter, dona Ângela, o meu nome atrelado daqui a 40 anos. O vereador Ronaldo Trojan, que se dizia que era inteligente, que era trabalhador, criou uma bomba relógio. Hoje quase ninguém fala, porque quase ninguém vai contribuir com isso aí. Mas os novos servidores, né? Então a gente tem que pensar muito bem. O doutor Fábio até colocou que com um percentual de 8 pontos ali, vai ser muito pouco. Para que a pressa? Então eu estou pedindo para o Executivo, retire a urgência desse projeto, então, para nós não cometer nenhuma injustiça. Porque os nossos filhos, de repente, vão pagar um preço muito caro. Nós não podemos brincar. Eu não quero ser taxado, e eu acho que os demais vereadores também, para daqui a 40 anos, 50 anos, que a gente criou uma bomba relógio. Então, peço com todo o carinho, dona Ângela, estude a possibilidade com o nosso prefeito municipal, que sempre se mostrou muito atencioso, para a gente não criar nenhum problemão para a nossa cidade. É isso minha colocação. Obrigado. Resposta, procurador jurídico do município. Vereador Ronaldo, como sempre, o gabinete esteve com portas abertas e a sua reivindicação nunca deixará de ser analisada. Terminando já as manifestações, cumpre-me registrar algumas questões aí prementes, porque o show teatral é bonito e Hitler, em primeiro lugar, ele era um grande orador. Então, realmente vejo uma semelhança muito grande. Com relação, bom, nós passamos de Hitler, a guarda-chuva, a pirâmide do Egito e a cantar música aqui nesse plenário. Então, eu vou ter que fazer um pouco de teatro também, daqui um pouco se consegue entender. O senhor não precisa ir, procurador, a Porto Alegre, a São Paulo. O senhor vai a Goiás. E pegue o projeto de previdência enviado de Goiás, que foi ingressado uma ação de inconstitucionalidade, e leia o que o ministro Barroso disse no seu voto. Ele diz o seguinte, além disso, penso, o ministro, não eu, penso que não se extrai diretamente do dever de manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial contido no artigo 40 da Constituição a obrigação formal de realização de um estudo atuarial para embasar o projeto de lei que eleva alíquotas da contribuição previdenciária. Ainda, portanto, o projeto de lei enviado pelo chefe do Poder Executivo estava acompanhado de razões suficientes para o aumento da contribuição previdenciária, tendo em vista o notório e expressivo déficit financeiro do regime próprio.
Ainda, em conclusão, entendo que o fato de o projeto de lei não ter sido acompanhado por estudo atuarial, em Goiás nem mandaram, que demonstrasse a necessidade de aumento das alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos, não implicaria em vício de inconstitucionalidade na lei aprovada, mas mera irregularidade a ser sanada. Portanto, ministro Barroso, talvez os seus assessores não estejam bem. Demitam todos e tragam o gênio que tem em Cachoeiro do Sul. Passo a palavra. Vou pedir atenção. Passo a palavra à vereadora Carolina Larrondo, próxima inscrita e última, para a formalização da pergunta. Boa noite a todos. Quero dirigir ao secretário Léo. O município tem cálculo autorial? E outra, o que diz o Supremo Tribunal Federal nessa decisão que tanto se falou hoje na audiência pública? O município tem a obrigação de apresentar cálculo antes do dia 31/12/2021? Essa é a minha pergunta. Bom, pergunta é ótima. Primeiro, eu gostaria de esclarecer ao Dr. Fábio, o homem que semeia o caos para tentar vender a esperança, né? Ele semeia o caos para tentar vender a esperança. Leitura é só, doutor, passar lá no só lá passar no setor, só passar no setor, e o senhor vai ler os cálculos atuariais. O senhor sabe ler, né? Isso o senhor sabe. E fazer teatro, é lógico. Assim, a decisão do STF é clara. Há necessidade de implementação das alíquotas. 14, 14 e 14. Não tem alternativa. E outra coisa que eu tenho que dizer para o senhor só gosta de cumprir lei no que lhe é favorável. A regra constitucional o senhor não gosta de cumprir. O senhor não cumpre. O que determina a Constituição, o senhor não cumpre. É muito claro. O senhor fala, refala e não cumpre a Constituição. Qual é a regra constitucional? Que é a lei mater. Aliás, vou me lembrar de Ulisses Guimarães no discurso de promulgação da Constituição. Traidor da Constituição é traidor da pátria, doutor. E assim o senhor está fazendo. A regra é constitucional. A regra é constitucional. A regra é ou não é constitucional? A regra é ou não é constitucional? A pergunta é simples. Óbvio que é dura a questão, o enfrentamento. Tem o cálculo atuarial atualizado. É uma leitura simples, doutor. Simples. Dia 8 de junho de 2021. E quero deixar claríssimo. O governo que nos antecedeu entregou o cálculo atuarial que tinha que ter sido votado até dezembro de 2020, no dia 28 de dezembro de 2020. Nós não teríamos como fazê-lo. O cálculo que nós fizemos, que nós encaminhamos, doutor, ele tem previsão de votação até o dia 31 de dezembro de 2021. Não tem como eu, agora, sem qualquer medida, encaminhá-lo. Eu tenho que ter esses outros embasamentos todos para encaminhar ele para a Câmara. Simples assim, doutor. Agradecendo a resposta do secretário. Não havendo mais nenhuma inscrição para perguntas, tanto dos presentes quanto dos internautas, eu gostaria de agradecer a todos os servidores presentes, representantes dos sindicatos, representantes do Poder Executivo, nossa vice-prefeita Ângela Chu, aos vereadores integrantes da Comissão de Justiça e Redação responsáveis pela realização desta audiência pública, todos os demais colegas vereadores, um agradecimento ao presidente da Câmara de Vereadores, Paixão, que nos acompanhou. Também
ao Sicredi, na pessoa do presidente Paulo Falcão, pela cedência do espaço para a realização da audiência pública, e principalmente aos estagiários, funcionários e assessores que auxiliaram para a realização desta audiência pública desde ontem até a noite de hoje. Agradecemos a todos e desejamos o melhor para a condução desses trabalhos, paz, união e compreensão. E, neste momento, declaro encerrada a audiência pública. Muito obrigado.